Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos concluir os nossos estudos do capítulo 1. O conteúdo da aula vocês podem encontrar nas páginas 3 e 4 da apostila. Como vocês já sabem, o tema do capítulo é América do Norte, certo? Nós iniciamos os nossos estudos falando dos aspectos naturais ou dos chamados aspectos físicos, né, dessa região. Falamos do clima e da vegetação, vimos que eles são muito diversificados por causa da extensão da América do Norte. Depois falamos do relevo, né? Destacamos a presença da Falha de San Andrés, lá na Califórnia. Falamos também sobre a hidrografia lá da região e concluímos a última aula falando sobre as grandes cidades. A América do Norte ela se destaca por possuir cidades globais de importância enorme num contexto mundo, né? Então nós falamos sobre Nova York, Los Angeles, Toronto, Cidade do México, enfim. Nossa aula de hoje, o nosso foco vai ser conversar sobre indústria, agricultura, economia e IDH. Como nós vimos, né, excluindo alguns territórios dependentes, a América do Norte ela possui somente 3 países, sendo eles Canadá, Estados Unidos e México. Por isso, para facilitar o nosso entendimento da aula de hoje, eu separei pelos 3 países para a gente poder conversar, né, sobre o tema da aula de hoje. Então, vamos lá. Quando a gente fala em América do Norte, é meio que inevitável que o primeiro país que venha na nossa cabeça seja os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é a grande potência mundial, né? Possui uma influência muito grande, enfim, é impossível a gente se desvencilhar da influência, da importância dos Estados Unidos em nível mundial, certo? Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente tem que pensar que ele é o país com a economia mais desenvolvida do mundo, com o maior PIB mundial, quase o dobro do da China, que vai estar no segundo lugar nessa colocação do PIB, certo? O PIB per capita dos Estados Unidos ele está entre os 10 maiores do mundo. E outro fato, né, outro dado que vem para a gente para poder, né, assegurar essa grandiosidade dos Estados Unidos em termos econômicos, em termos, enfim, de influência, é que o país também é o maior importador e o terceiro maior exportador do mundo. Pensem, galera, nesses fatores, né? Na soma desses fatores, que a gente vai entender com facilidade o porquê, né, que os Estados Unidos é um líder econômico mundial, certo? Quando a gente fala da indústria estadunidense, a gente vê que os Estados Unidos, né, possuem uma das maiores indústrias do mundo. Ela vai ser responsável por 22% do PIB do país e por 18% do total de empregos. Dentro da indústria, a gente vai apontar nos Estados Unidos que os principais produtos industrializados que eles produzem são da área de eletrônicos, equipamentos de transporte, produtos químicos, alimentos, entre outros, certo? Já quando a gente vai falar, né, de recursos naturais lá nos Estados Unidos, eu pontuei ali no quadro para a gente, né, o petróleo, certo? A gente já vai falar por quê. É importante também que a gente saiba que os Estados Unidos eles possuem várias reservas, né, de recursos naturais, sendo, por exemplo, o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e o segundo produtor, né, maior produtor de gás natural. Por que eu falei que a gente vai falar desse petróleo com mais calma, né? Porque apesar dos Estados Unidos terem uma produção bastante grande, né, de petróleo, eles são ainda os maiores importadores do mundo. Por quê? Porque a demanda dos Estados Unidos por esse recurso, né, energético é muito alta. Por isso eles vão ter necessidade da importação de petróleo, certo? Mas a gente também deve destacar que os Estados Unidos possuem, né, diversos outros minerais, como por exemplo chumbo, fosfato, ouro, entre outros. Inclusive, eles são, né, um dos maiores produtores mundiais de vários deles. Já quando a gente fala da agricultura, os Estados Unidos eles são líderes nessa área também, sendo o maior exportador do mundo.
Entretanto, a gente tem que apontar, né, que a agricultura ela só vai representar 2% do PIB, que é uma parcela bem pequena, tá bom? E 3% do total de empregos. E o que explica isso? Basicamente, o baixo número de empregos podem ser explicados devido à organização da agricultura ser moderna, ou seja, o número baixo de empregados ele é explicado devido à adoção de maquinários avançados, sem a necessidade de numerosa mão de obra, né? Além disso, nós podemos destacar, né, dentro da produção agrícola estadunidense, a produção de milho, de soja, de trigo, de algodão. Além disso, quando a gente fala da pecuária, os Estados Unidos possuem um dos maiores rebanhos de gado bovino do mundo, certo? E por último, para a gente poder encerrar os Estados Unidos, né, o setor terciário, né, aquele que engloba serviços, comércio, vai representar quase 80% do PIB, e tanto do PIB quanto do total de empregos. Ou seja, aí sim a gente está falando de uma parcela enorme, certo? Sendo que a gente vai destacar, né, as atividades relacionadas ao turismo com uma força, né, eles são bastante fortes. Os Estados Unidos é um dos 3 países mais visitados do mundo, certo? Já os serviços financeiros e imobiliários vão representar uma outra grande parte dessa fatia, sendo responsáveis por 19% do PIB, beleza? Agora, galera, vamos falar um pouquinho do Canadá, tá? Quando a gente fala da indústria no Canadá, a gente vê que a indústria vai representar 27% do PIB do país e é responsável por 21% do total de empregos, certo? Eu coloquei ali no quadro, né, as áreas de destaque da indústria lá no Canadá. A gente vê que o país é um dos líderes na produção de aviões e trens de metrô, além de automóveis, né, de carros. Quando a gente fala já das reservas naturais do Canadá, a gente vê que o Canadá possui grandes reservas de petróleo e de gás natural, além de ser um dos maiores produtores de ferro, alumínio, zinco, dentre outros. Já na agricultura, o Canadá é um dos maiores produtores de trigo no mundo, certo? Mas ele também vai ter outras produções, com destaque também, por exemplo, para lentilha, para o alface, para o pepino, certo? E assim como a gente viu nos Estados Unidos, o setor agrícola aqui no Canadá não vai possuir uma representatividade muito alta no PIB. Por quê? Porque o Canadá, né, também é um país rico, um país desenvolvido, então a sua economia ela não é pautada necessariamente nas atividades agrícolas, certo? E no Canadá, quando a gente fala do setor terciário, ele também vai ter uma representatividade muito forte no PIB. A gente vai ver que o setor terciário no Canadá, ele representa 67% do total do PIB, sendo que serviços de saúde, de educação, hotelaria vão ser responsáveis por 22%. O setor de turismo também é muito forte, certo? Já que o Canadá é um dos 5 países mais visitados do mundo. O Canadá ele tem paisagens muito exóticas, tem toda uma riqueza cultural, e isso atrai turistas do mundo inteiro, o que ajuda a gente a entender, né, essa força que ele tem no turismo, certo? E por último, quando a gente fala do México, né, a gente vai ver que o México ele produz principalmente produtos têxteis e alimentício, certo? Além disso, o México possui uma das maiores produções de prata do mundo e também possui reservas significativas de petróleo, o que também vai tornar ele um dos maiores produtores do mundo, tá? Quando a gente fala da agricultura, a gente percebe que o quê? Que o México ele não possui muitas áreas de cultivo devido a condições geográficas, né, condições naturais do país, o que faz com que a maior parte da produção seja para o abastecimento do mercado interno, ou seja, né, para subsistência. Dentro da produção mexicana, a gente vai destacar a produção de milho, de cana-de-açúcar e de trigo, tá? Além disso, o México ele também tem um potencial turístico enorme. Ele está entre os 10 países mais visitados do mundo e por possuir, né, uma riqueza arqueológica, uma pegada histórica muito forte, além das praias maravilhosas, torna o turismo no país muito forte e muito lucrativo.
Outro ponto, galera, que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça quando a gente fala de indústria, agricultura e economia na América do Norte é que a relação entre esses três países ela é muito influenciada, ela foi muito fortalecida, né, devido aos acordos de livre comércio, como por exemplo o NAFTA, beleza? E quando a gente fala do Índice de Desenvolvimento da América do Norte, a gente vê que os Estados Unidos e o Canadá encabeçam, né, a lista lá dos países da América de uma forma geral, de IDH. Em 2015, eles estavam empatados em 10º lugar, ambos no Índice de Desenvolvimento muito alto. Já o México ele vai aparecer na lista de IDH alto, tá? Na posição 77 dessa lista. Beleza? Para a gente poder fixar os assuntos vistos na aula de hoje, vamos fazer os exercícios diversos número 2. Tá bom, galera? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!